meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos estudar hoje, fazer, na verdade, uma revisão do assunto as regências. Vamos entender aí mais um pouquinho para nós realizarmos a atividade. Então, nós temos aí, lembram que Dom Pedro I teve que voltar para Portugal e deixou seu filho com apenas 5 aninhos, né? Pedro de Alcântara. E aí ele não poderia assumir o trono, obviamente. Como não podendo assumir o trono, ele precisou de pessoas que ficassem no seu lugar. E essas pessoas ficaram conhecidas como os regentes, né? Então aí ele precisava, né, que alguém ficasse até atingir a sua maioridade. Então, o Brasil ele foi governado por regentes que exerceram o poder em nome do imperador. Então, esse foi o período conhecido por período regencial, o período em que Pedro de Alcântara ele não podia assumir o trono porque estava com 5 aninhos apenas. Ele só poderia governar assim que atingisse a maioridade, né, aos 18 anos. E enquanto isso, o Brasil foi governado por regentes que exerceram o poder em nome do imperador. As regências elas se dividiram em 4. E nós temos aí foi organizado, né, o período regencial foi organizado em períodos, 4 períodos, né? O primeiro foi a regência trina provisória, o segundo foi a regência trina permanente, a terceira foi a regência una do padre Feijó e a última e quarta regência foi a regência una de Araújo Lima, que governou sozinho, né? Até o ano de 1840, quando Pedro de Alcântara pôde assumir o trono, né, com o golpe da maioridade, porque ele não tinha 18 anos ainda, ele tinha apenas 14 anos, né? Com 14 anos, ele aí assumiu o trono, ficando aí, começando então o segundo reinado. Vocês então estão vendo agora que nesse período, durante o período, né, regencial, ocorreram algumas revoluções, algumas guerras. Então nós temos aí a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, tivemos também a cabanagem, a sabinada e a balaiada, observando que a cabanagem, né, ela chegou ao fim no ano de 1840. Ela foi no Grão-Pará, os Farrapos, foi no Rio Grande do Sul, a sabinada em Salvador e a balaiada no Maranhão. Todas essas revoltas, né, nós vimos porque não estavam satisfeitos com os governos provinciais, né, com as pessoas que estavam mandando nas províncias. Então, insatisfeitas as pessoas, elas começaram a se revoltar e lutar aí contra. No livro de vocês, que vocês irão realizar a atividade, é o livro de reforço, na página 187, vocês irão realizar a atividade. Na segunda questão, ele vai pedir para você escolher uma das regências que nós vimos aí, tá certo? Seja ela qual for, mostrando aí para vocês, ou trina provisória, ou trina permanente, do padre Feijó ou Araújo Lima, e você vai, ele diz assim, e decorra sobre ela, você vai falar sobre ela, com suas palavras, dizer como foi que aconteceu, como ela aconteceu, com suas palavras, obviamente. A quarta questão, ele diz, pesquise e comente sobre a Guerra dos Farrapos. Vocês estão vendo aí a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, apenas uma introdução. Então, vocês podem colocar essa introdução, né? E ainda colocando também na pesquisa de vocês, colocando aí a pessoa, né, o líder, quem estava envolvido, também é bem importante. Vocês aí na pesquisa, é pouca coisa, porque estão poucas linhas, vocês vão colocar e vão colocar também, né, é importante colocar a data, onde foi que aconteceu, o período que terminou e não esqueçam de colocar os líderes da Guerra dos Farrapos. Na quinta questão e última, vocês irão realizar aí um pequeno resumo dos fatos ocorridos, né? Como se deu a esses fatos? Como foi esses fatos que ocorreram aí durante essas regências? Vão aí colocar como se fosse uma espécie de um resumo, né? É como se vocês fossem explicar, digamos assim, para a mãe de vocês o que aconteceu nesse período regencial. Então, realizem a atividade e até a nossa próxima aula.